Marcos capítulo 8, eu quero falar sobre milagres não se explicam. Você pode repetir? Milagres não se explicam. Glória a Deus. Verso 1: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Verso 4: mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães que vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo se assentar no chão, e pegando 7 pães, partiu-os após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem. Repartindo entre o povo, tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus o despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Até aqui, feche os seus olhos, me permita orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela divide o indivisível, alma e espírito, junta e medula. A tua palavra também é apta para discernir os nossos pensamentos e cada uma das intenções do nosso coração. Nós oramos como Agostinho de Hipona: a tua palavra me feriu e eu te amei. Oramos para que este texto salte aos nossos olhos, mas sobretudo penetre o nosso coração, que saiamos daqui mais apaixonados pelo Senhor, alcançados por tua graça, em nome de Jesus. E você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos lendo o que a teologia identifica, só para curiosidade, parte ou um pequeno texto dos evangelhos conhecido como sinóticos. Parece que quando lemos Marcos e chegamos em Lucas é a mesma história. Logo, quando eu me converti, eu tive esse prisma de que eu estaria lendo as histórias repetidas. Nós precisamos considerar que cada autor bíblico, ele carrega uma especificidade diante daqueles que serão seus leitores. Por isso é preciso olhar para dentro desse texto muito conhecido como a multiplicação dos pães, e não podemos desconsiderar o que permeia esse texto, para que nós não coloquemos o que pensamos dentro daquilo que a palavra está dizendo, mas nós devemos colocar o que a palavra disse dentro do que estamos pensando. E é por isso que Marcos escreve para os destinatários romanos, diferente de Mateus, que escreve diretamente para os judeus, diferente de Lucas, que escreve direcionado aos gregos. E João, discípulo do amor, escreve o evangelho católico, ou o evangelho universal, que quer dizer a palavra católico, para todos os crentes, os que estavam fugidos. Mas perceba que Marcos, quando chega no capítulo 8,
A essa altura nós já temos o primeiro milagre da multiplicação dos pães. A palavra milagre, o significado quer dizer ato, efeito ou acontecimento que não é comum. Irmãos, é importante dominarmos a palavra, conhecemos por meio da teologia, mas chega um momento que nós não conseguimos explicar o poder sobrenatural de Deus. É Deus agindo na história. E Marcos agora cita o seu segundo milagre da multiplicação. Se da primeira vez Jesus havia multiplicado os pães com grande parte dos judeus, ele está peregrinando na Palestina. O verbo que se fez carne e habitou entre nós está transitando no meio do seu povo, operando prodígios, sinais e maravilhas. A essa altura uma multidão já está seguindo Jesus, parte dela apenas de curiosos, outros chamados de escribas, fariseus, saduceus, herodianos e zelotes. São várias classes dentro do judaísmo que apenas observava a ação de Jesus a fim de prendê-lo. Jesus não era tão bem quisto. Enquanto operava milagres, tinha a mão levantada. O problema é que a palavra cortada no coração fazia com que muitos abandonassem a caminhada. Jesus já havia multiplicado os primeiros pães. Ele levantou, e a essa altura 5.000, era a contabilidade fora mulheres e crianças que não entrava dentro dessa contagem. Marcos diz: naqueles dias, Jesus deixou grande parte do seu povo natal. Ele é de Belém da Judéia, ou Belém de Judá. Mas o profeta também não tem honra na sua própria parentela. Irmãos, não espere com que as pessoas te apoiem em tudo, porque é Cristo quem te sustenta. E às vezes Ele tira até o recurso humano para você olhar para cima e entender: se Ele chamou, Ele sustenta. Se Ele te escolheu, Ele vai prover. E a primeira caminhada cristã é aprendermos a depender de Deus. E depender de Deus é viver milagre. É fácil colocar o pé quando se tem chão. Difícil é pôr o pé por cima das águas. E Jesus falar: vem. Ele começa dizendo: naqueles dias, eles estavam agora pregando, Jesus e os 12 discípulos. 8 deles tirados da Galileia, o que seria hoje alguns municípios sem expressão alguma. Ao invés de Jesus chamar discípulos da capital, Ele escolhe os iletrados, aqueles que trabalhavam com pesca, os pescadores, homens que não tinham a delicadeza, a fineza, uma boa oratória. Eles não estavam acostumados com a filosofia clássica da época, e muito menos com a tradição judaica. Eram homens que viviam da pesca, estavam lá. Mas Jesus os encontrou para mostrar para toda a geração de Israel e a nós que Ele escolhe quem quer, levanta quem quer, pega o pequeno do monturo e os faz assentar entre príncipes e poderosos dessa terra. Ele chama, Ele escolhe, Ele atrai. A pergunta deveria ser: por que eu? E a essa altura Jesus chega em uma cidade chamada Decápolis. Ele já havia curado anteriormente pessoas que estavam cegas, surdas. No texto anterior, ele disse: Efatá, ouça. Jesus já estava cercado de gentios agora, indo a Decápolis, que quer dizer cidade com 10 cidades. Jesus já está se aproximando do mar da Galileia novamente. A multidão está seguindo a Jesus, indo atrás das palavras de vida eterna.
quando outra vez essa multidão se reúne, e não tendo o que comer. Essa multidão seguia Jesus, mas eles sabiam que a palavra era mais importante do que o pão. É por isso que havia desejo. Deus só responde a nossa vida conforme o tamanho da nossa fome. Por que nós temos pouca fome do céu? Porque muitas vezes já estamos satisfeitos com os alimentos da terra. Mas Jesus sabia que eles cercariam ele, e por causa disso, ele percebe uma multidão cercando, e diz: eles estão com fome. A palavra diz: e tendo compaixão. Essa palavra compaixão, todo judeu utilizava como se fosse as vísceras, como se doesse por dentro, como se sentisse dor. Esse é o sentimento de Jesus para os gentios. A mensagem alcançando as aldeias gentias. A palavra gentio quer dizer gente ou gentinhas, aqueles que os próprios judeus rejeitavam. É por isso que a mensagem de Jesus é: eu não vim para aqueles que já são, mas para aqueles que são doentes. Eu vim buscar a ovelha que estava desgarrada. Eu vim chamar aquele que se foi. Eu vim levantar o caído. Eu vim enxugar as lágrimas daquele que chora. Eu vim colocar de pé aquele que tropeçou. Eu vim fazer aquilo que o homem não pode fazer. O ministério de Jesus é um ministério carregado de compaixão. Ele sente a dor. Não é apenas uma empatia. Ele atravessa o sentimento da empatia pela misericórdia. A diferença do perdão para a misericórdia é que o perdão, você é ferido, e você tem que dar o direito do agressor te ferir de novo. Isso é perdão. Misericórdia é diferente. Eu tenho um filho, um assassino mata o meu filho, e eu digo para ele: eu deveria entrar com meu filho no casamento dele. Eu deixei de comer, Tiago, para dar de comer para o meu filho. Eu queria celebrar com ele as suas primeiras vitórias, mas você tomou brutalmente a vida do meu filho, Tiago. E eu, como assassino, ouvindo. E aquele que vai agir de misericórdia diz: por causa disso, eu coloco você, Tiago, no lugar do meu filho. Nós matamos por presciência o Filho de Deus, mas Ele nos colocou juntamente com o Filho, agora o qual clamamos: Abba, Pai. A misericórdia é a graça sobre a nossa miséria. E Jesus percebe a multidão com fome. Esse é o desejo de Cristo Jesus para a nossa geração. Anseio pelas Escrituras, fome e sede de justiça, apetite insaciável pela presença de Cristo. Esse é o motivo pelo qual nós celebramos de segunda a segunda, porque deveríamos ou devemos ter mais fome. O problema é que já tem muito pão na mesa e falta fome agora. Porque já estamos talvez saciados. Mas isso já nos diz na primeira lição que Jesus está também ensinando para os gentios, e ao mesmo tempo para os discípulos, que Ele não veio apenas para os judeus. O texto diz: Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A pedra que o construtor rejeitou se tornou a pedra de esquina, a principal pedra. Pedra de esquina é uma pedra triangular que sustenta 2 muros. Se tirar, ela cai. Então não tem como a igreja permanecer de pé sem Cristo. Não existe evangelho sem cruz. Não existe chamamento sem graça.
é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o centro, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o grandão da Galileia, Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida. Espero que as palmas fiquem até o final. Tendo compaixão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Irmãos, há momentos que Jesus nos tira da zona de conforto, 3 dias fora de casa, buscando por Cristo. Eu sei que aqui não, mas tem dia que a gente reclama de ficar 2 horas num culto, não conseguimos 15 minutos orando que o sono bate. A oração fica assim: Jesus, salva Deus, converte o diabo. E a gente vai se misturando, porque falta apetite. Para te conhecer é só entrar no seu quarto. Quanto mais sapato e roupa e menos Bíblia e livro, é isso que eu e você valorizamos. O convite do Evangelho é de renúncia. Ele não te chamou para ser feliz, Ele te chamou para ser fiel. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os teus frutos, ainda que não haja alimento no campo, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu confiarei no Deus da minha salvação. O convite do Evangelho nunca foi escada para o sucesso, ainda continua sendo: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Come on, siga-me. Aprendi a palavra ontem, já estou gastando. E Jesus ainda disse: se eu os mandar para casa em jejum, eles desfalecerão pelo caminho. Meu irmão, eu e você precisamos entender que pode não sobrar aparentemente, mas nunca vai faltar quando você está no centro da vontade de Deus. É a medida certa, é a porção certa, é no momento certo. E normalmente Ele gosta sim de operar milagre aos 45 do segundo tempo, para provar para você que nunca foi por nós, mas Ele é por Ele. Ele é Senhor da nossa vida. E Jesus percebe que eles poderiam desfalecer no caminho, e graças a Deus por isso. Nenhum fardo é além daquilo que possamos suportar. Ele sabe que se a gente não comer, não nutrir, a gente pode desfalecer. E alguns, o que o texto diz, vieram de longe. E a gente precisa também aplicar. Alguns Deus tirou do meio do baile funk. Outros estava dançando na boca da garrafa. Alguns Deus arrancou lá do New Texas e trouxe para cá. Essa distância era geográfica, mas também existe uma distância espiritual. Jesus, não é possível o Senhor escolher logo o traficante para pregar o evangelho. Escolho. Jesus, não é possível o caloteiro que vendia pardal lá na feira da Toshiba para pregar o evangelho. Escolho. Não é possível ela que estava tão perdida nesse mundo afora. Eu escolho. Não é possível aquele que era mentiroso. Eu escolho. Muitos aqui, como eu, estava viajando na maionese, igual, já viu o Tonho da Lua? A última. Perdido. Só os antigos que entenderam. Longe, perdido. E é preciso, às vezes, nem quantificar o preço, porque não dá para pagar. É por isso que Ele já pagou. Tetelestai, está consumado. O véu se rasgou. A quem procurai dentre os mortos, aquele que já ressuscitou, Ele não está mais aqui. Longe, tinha gente longe, mas os discípulos,
Aí começa a luta. A gente entrou por um milagre. Jesus, cheguei na igreja, cadê a provisão? Falaram que ia aparecer dinheiro na minha conta, falaram que o carro zero ia aparecer na hora. Jesus, eu vim buscar, quase que escrevendo o nome dela aqui, ó, colocando de joelho, continuo sozinho. Mas aí a gente chega e percebe que isso só foi um momento, porque Jesus não quer apenas te dar, Ele quer tirar de você o que você acha que é seu. É quando você vê já aquelas palmas do começo já dando a diminuída. Como poderá alguém, os discípulos disseram, saciá-los de pão? Jesus, tudo bem, você pode até saciar, mas o problema, deixa eu te explicar, Jesus, aqui não tem mix pão, aqui não tem padaria. Jesus, não sei se o senhor sabe, mas no deserto não costuma ter muito comércio não. Procurei um Subway e não encontrei. Ele permite isso. É no deserto, é quando não tem recurso, é quando acabaram as alternativas. Milagre, atos ou acontecimentos que não são comum. Se fosse comum você fazia, como é milagre é Ele que faz. Então não tem como explicar. Aleluia. Como poderá alguém saciá-los? Então Jesus perguntou, mas Jesus havia sido perguntado, e ele responde com uma pergunta: quantos pães que você tem? O que você trouxe aqui hoje? Trauma também, medo, decepção, ferida, abandono, sentimento de rejeição. É isso que você tem. Mas Jesus pode operar um grande milagre, porque onde abundou o pecado, pode superabundar a graça de Deus. Ele pode fazer todas as coisas novas. Ele pode fazer aquele que viveu uma vida torta experimentar uma novidade de vida. Jesus, tudo que eu tenho é isso, então entrega. Jesus, só falta um pouquinho de força para eu desistir, então me dá ela. Jesus, hoje é o último culto que eu vou, então vem, porque daqui você não desvia, você sai daqui sendo direcionado, pronto para viver o propósito que Deus escolheu para você, porque Ele te escolheu no ventre materno. Salmo 139 diz que nem vida nós tínhamos ainda, e o Senhor já havia nos dado um desígnio. Como poderá saciá-lo nesse deserto? Então Jesus perguntou: quantos? Eles responderam: 7, número da perfeição. Criou o mundo, o cosmos em 6 dias, e no 7º ele descansou. Jesus disse: me dá. Então mandou o povo assentar-se no chão. Jesus, eu só sento na mesa lá na sua casa, que você serve. Jesus, eu estou acostumado com um grande banquete, eu vou te dar o que você precisa, não o que você quer. Jesus, chão é lugar de escravo, foi para isso que eu te escolhi. Eu te libertei das trevas e te transportei para o reino do Filho do meu amor, do próprio Cristo, para te fazer agora livre, porém aquele que serve com alegria. Irmão, a gente chega no Evangelho e já quer viver a plenitude de uma vez. Não consegue ou não conseguimos passar uma semana de prova. Dar glória a Deus com conta bancária cheia é fácil. Eu quero ver glorificar quando a enfermidade chega, quando há o abandono, quando há tristeza, desemprego na porta. É aí que Jesus separa homens de meninos.
me dá aí os pães. Então mandou o povo assentar no chão. Irmãos, há momento que é aquilo que Ele tem para nós e nos tira do conforto. Não consegui parar o carro no estacionamento, vou embora. Só mostrou que está interessado naquilo que Jesus faz e não em quem Jesus é. Porque se buscar a face, desiste só da mão de Jesus, fazendo ou não, eu continuo crendo naquele que me chamou. Aleluia! Feita a introdução, chegamos agora no texto. Brincadeira. Aleluia. Sentar é sinal de obediência. Dá a chave para o papai, dá. Tira o controle da mão. Dá aqui, deixa ele cuidar do casamento. E senta para ver o espetáculo que é por conta dele. Você só glorifica. Você só exalta, você só tem que ser fiel, mas mesmo assim não sendo fiel, todavia Ele permanecerá fiel. Ele não é filho do homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Se Ele liberou uma palavra, Ele cumpre. Passa céu e terra. Bom, quantas vezes eu recebia várias palavras e o tempo chegava, principalmente quando eu estava ficando para a titia. Deus vai te dar uma esposa, eu caçava. Deus vai te usar, Tiago, pregando no beco, comunidade, gente colocando arma na minha cara, achando que eu era polícia, logo eu, alto e forte desse jeito. Tudo por causa do Evangelho, conduzindo velórios no meio do Evangelho. Não era o que eu esperava, não era o que eu desejava, mas eu tinha uma palavra: só seja fiel, Tiago. Irmãos, mas isso nos diz que quando Jesus manda a gente sentar, é porque já está na hora dele começar a agir. Não é hora de correr, é hora de esperar. Senta, fica tranquilinho, calma. Ops. Deixa Ele ser Deus. E aí ele disse assim: Ele partiu os pães, após ter dado graças, para ensinar para os discípulos que mesmo Ele sendo Deus, Ele submeteu a divindade paterna, no sentido de que nós agora olhamos para Jesus, quando olhamos a Ele também vemos o Pai, mas aqui Jesus nos revela a sua dupla natureza, humana e divina, para nos ensinar: se Ele deu graças, porque nós não faremos isso? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E não em tudo murmure, e não em tudo reclame, e não em tudo seja insatisfeito. A nação de Israel, quanto mais murmurava, mais volta dava no deserto. Ah, Jesus, eu estou na luta, estou com fome, o carnê está vencendo das Casas Bahia. Ah, Jesus, estou devendo Jequiti, Avon, Natura. E pegando os 7 pães, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos para que eles distribuíssem. Jesus já está ensinando os discípulos, que eram em grande parte judeus, que o Evangelho era o servir o pão, a palavra, também para aqueles que eram ou que estavam à margem, os gentios. Isso já estava apontando para o Evangelho que chega em becos, vielas, favelas, alfaviles.
Em todo lugar o evangelho deve ser pregado. Vão e anunciem o evangelho, preguem a palavra, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a obedecerem os decretos de Deus. Irmãos, a gente não sai falando, olha, só tem milagre. O milagre maior aqui não é a multiplicação de pães. O milagre maior aqui é Jesus estendendo a graça aos que não mereciam, gentio, povo imoral, pagão, que tinha a vida toda descontrolada. Comamos e bebamos porque certamente morreremos. Ou seja, sexo, droga e rock and roll. Essa era o tipo de vida de um gentio, louco na pista. E Deus gosta desses, porque a quem muito foi perdoado, muito também será dado graças. Jesus pregou em Cafarnaum, quase ninguém creu. Ele falou: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, se houvesse feito os prodígios e sinais que fora feito em Sodoma e Gomorra aqui, ou daqui e lá, eles já teriam se convertido. Irmão, a gente na verdade não tem falta de palavra, a gente tem falta de fome pela palavra. Porque a gente consegue terminar uma série, mas para o plano de leitura no meio, e quer que Jesus multiplique os pães. Ele até multiplica, mas Ele não só quer operar milagres externos, Ele quer te fazer uma nova criatura, para as coisas velhas ficar para trás, e tudo se fazer novo. Para eu terminar, tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Irmãos, eu tentei buscar referências de quantos quilos de farinha dava para alimentar essa multidão. A multidão de 4.000, fora mulheres e crianças. Um historiador chamado, um comentarista bíblico chamado John MacArthur, ele diz que haveria mais ou menos 15.000 pessoas reunidas. Quase 15.000. Porque essa multidão dobrava com as mulheres e crianças. E o que eles tinham? 7 pães e 2 peixes. E abençoando-os, mandou que igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos cheios. Quando Jesus faz, Ele transborda. Até aquele que tem pouco, sendo fiel, Ele multiplica. Esse milagre que não dá para explicar, humanamente falando, ele atravessa a lei natural de Pitágoras, porque 7 pães no máximo alimenta 10 pessoas se eles repartirem, mas esses 7 pães alimentaram uma multidão. O interesse de Jesus não era apenas alimentar a multidão, era salvar a multidão. Porque a multidão estava com fome, mas Jesus sabia que eles já estavam sendo escravizados pelo diabo há muito tempo. Você veio pelo pão, mas Jesus se apresenta a você como o pão da vida, porque aquele que come nunca mais terá fome. Você veio pelo um bocado de água, mas Ele diz: eu sou a fonte de águas vivas. Aquele que beber do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eram cerca de 4.000 homens.
Então Jesus os despediu. Tiago, mas depois que Jesus operou um grande milagre, ele foi? Porque a missão não pode parar. Não fique preso no último milagre. Fique atento no único e maior milagre. O seu coração foi transplantado. Aquele coração de pedra, o Senhor Jesus transformou. Ou se ainda está petrificado, Ele diz para mim e para você nessa noite: eu quero transformar, eu quero voltar a te devolver a alegria que você perdeu da vida. Talvez a sua fome seja para ser o primeiro milionário da sua família. Talvez o seu maior desejo é aumentar a roda do carro. Talvez você veio aqui com medo do seu nome estar escrito na boca do sapo. Mas Jesus diz: eu quero é o seu nome escrito no livro da vida. Eu não vim aumentar a roda do seu carro, eu vim aumentar a pedra da sua coroa. Aleluia. Irmão, milagre não explica, porque não é comum. Quantos estão entendendo isso? Mas para isso, então, logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com seus discípulos, a missão agora é Jesus chamando aqueles que dariam continuidade: Mateus, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, João, Judas. Esses dariam continuidade à missão. Jesus já pregou diante dos gentios, a pregação continua, mas Ele levanta discípulos para continuar aquilo que Ele começou. E você, aqui hoje, está sendo chamado não de multidão, mas para ser discípulo. Ele está escolhendo você, Ele está chamando você. A intimidade é dentro do barco, a intimidade é com Jesus conduzindo a história. Tem coisas que Ele não falava para a multidão, mas para os discípulos Ele revelava alguns segredos. Ele e você, vem, entra para dentro do barco e começa a experimentar milagres. Você já bateu em tanta porta, meu irmão, você já tentou de tudo, mandinga, caatinga, você já procurou a mãe de Ná, você já fez simpatia, virou o ano de amarelo, entrou dentro do mar, você já fez de tudo. Nada disso foi o suficiente, porque Ele já tinha te escolhido para dizer assim: só vai começar o milagre quando você entrar no barco, só vai começar o milagre quando você deixar tudo para trás e não olha mais. Agora eis que faço todas as coisas novas. Porque quando eu chamo, eu capacito, quando eu levanto, eu sustento, diz o Senhor. Irmão, talvez o seu coração já foi castigado, mas Jesus disse: eu quero entrar para preencher. Eu quero colocar dentro de você uma esperança celestial. Eles vão perguntar: você está ficando doido? Esse barco vai naufragar. Irmão, Jesus dentro do barco é aquele que pode dizer à tempestade: acalma-te. Ele diz para o vento forte: aquieta-te. E o mar começa a se acalmar. Quando você deixa Ele ser o capitão, é Ele quem conduz o leme. Mas entenda algo: você nem sempre irá para onde você deseja, é Ele quem te
conduz. O vento sopra para onde quer, não se ouve a sua voz, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Há uma história que diz que havia um bambuzal diante de um lugar onde havia muitas águas. Essa história diz que os bambus perceberam que uma aldeia vizinha passava por muita sede e falta. Um bambu olhou para o outro e disse: esse bambu, vamos orar, porque Deus pode mandar um lenhador aqui, pegar água desse lugar e levar para lá. Então os bambus começaram a orar: Deus, envia o lenhador, envia o caminhão pipa, porque tem muita água aqui, mas lá eles estão passando sede. Desce um lenhador barbudo, com uma botina marrom, e arranca de dentro da mala um cutelo ou um machado. O bambu pensa assim: não estou entendendo, era só para pegar água. O lenhador segura o bambu pela cabeça e com o cutelo tá na raiz do bambu, e o bambu começou: ai, lenhador, tá doendo. E o lenhador continuou: tá. E o bambu: ai, lenhador, tá doendo. O lenhador arrancou o bambu, tirou ele da raiz, enfiou a mão dentro da bolsa e pegou um tição, uma espécie de alicate, e foi puxando o nódulo de dentro do bambu. E o bambu gritava: tá doendo, lenhador. E o lenhador dizia: não chora não, bambu, você vai ser uma bênção. De repente, depois que o nódulo saiu, ele pegou uma espécie de lixa muito grossa, por dentro e por fora, foi tirando os nódulos, e o bambu gritava: tá doendo, lenhador. E aquele homem dizia: bambu, não chora não, você vai ser uma bênção. De repente o lenhador aqueceu uma fogueira e colocou o bambu lá dentro. O bambu gritava: tá doendo. O lenhador disse: bambu, não chora, você vai ser uma bênção. Quando o bambu estava molinho no fogo, ele pegou o outro bambu e foi conectando um no outro, firme com o bambu mole, firme no forte, no fraco, firme no fraco, firme no fraco. Foi montando um cano, chegou lá na fonte da água e foi descendo com o bambu até chegar naquela aldeia e salvou aquele vilarejo. Moral da história: não chora não, bambu, porque você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção.